Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, quando eu me aprontei e decidi vir à tribuna dessa casa, fiquei dividida nas complexas situações que nós nos encontramos e eu fiquei indagando qual a principal temática que eu gostaria de abordar dessa tribuna. Nós estamos incrivelmente, novamente, mais 12 dias de conflito em relação à questão do frete e não tanto a questão dos combustíveis. Esses episódios que expuseram de maneira tão ampla e dramática o momento tumultuado pelo qual passa o Brasil, como a crise dos combustíveis que nós vivenciamos, foi precipitada, inclusive, pela greve dos caminhoneiros, justa greve, os eventos que afligiram a população brasileira por 11 dias e mostraram que as inquietações sociais principiadas em 2013, com os protestos que nós assistimos, contra o aumento das passagens, transporte público em São Paulo, essas coisas perduram até hoje. Nós vivemos, de fato, senhor presidente, tempos difíceis. Mas se a sociedade organizada lá fora, eventualmente, se excede aos olhos de alguns, diante do inconformismo, cabe a esta casa, e falo todo o parlamento, não apenas o Senado, preservar o bom senso, o equilíbrio, e eu jamais diria a palavra moderação. Nada do que estamos enfrentando e vivenciando, nada disso nós conseguiremos se nós não tivermos racionalidade e até, porque não, pragmatismo. O movimento dos caminhoneiros expôs equívocos de quase todos os agentes envolvidos naqueles 11 dias de tensão que beiraram o limite da manutenção da ordem institucional. As consequências são sentidas até hoje. Ao governo federal faltou sensibilidade para se antenar com as ruas. Vejam, a sociedade não é mais aquela sociedade imóvel, omissa, conformada com tudo o que acontece. É como se a onda que começou a se formar em 2013 se estendesse até hoje. Os brasileiros vêm suportando, e todos nós já falamos sobre isso, ouvimos em tantos discursos país afora, eles vêm suportando essa pesada carga de impostos que se soma agora, sem sombra de dúvida, ao descrédito acumulado por alguns entes institucionais. E tudo vem agravado pelo traço da falta de interesse, da falta de capacidade, da superação dessa crise que nós estamos passando. É como se as pessoas dissessem, eu pago impostos muito altos, eu não tenho retorno para a carga tributária que o país acomete a todos os brasileiros. Não tem emprego, que a crise do emprego ela não chegou a ser debelada nem um dígito no percentual das percepções das estatísticas que estão colocadas. Eu não tenho segurança, que aliás, se agrava a cada dia que passa. Nós somos reféns, prisioneiros da insegurança porque passa a nossa sociedade e da violência que todos nós assistimos todos os dias. Eu não tenho saúde. Eu não tenho educação, as escolas são fechadas dia a dia. Aqui mesmo sentado conosco, está aqui o nosso querido Nininho, Carlos Humberto e o Jânio Glória Oliveira, professores do IFES, já foi diretor do IFES de Alegre, extremamente competente na condução daquela instituição, e sabe que eu estava comemorando, porque ontem conseguimos antecipar da minha emenda impositiva da bancada, 3,5 milhões para quê? Para informatizar e fazer a promoção de extensão da rede para os alunos que estudam no Instituto Federal de Educação Superior. É sempre assim, é um pires na mão, senador Dário,
outro pires na outra mão, pedindo onde pode sair o recurso que tem que nos acudir nas situações mais difíceis, sabendo que todo esse processo, ao longo de tantos anos, a União concentra quase 70% da arrecadação dos impostos desse país. Mas distribuir é outra história. Então, as autoridades, aos olhos da população, não fazem nada. Essa podia ser a síntese do que pensa hoje a maioria dos brasileiros. O governo não faz, eu não aguento mais ver, não fazer e não reagir, e está desacreditado até o processo eleitoral como um todo. A rejeição do governo federal, e não é fácil também um governo de transição institucionalizada ter aceitação da população brasileira, ainda que tenha tentado, no esforço supremo, fazer alguma coisa para tirar o país da crise. Isso se reflete nas intenções de voto. As pesquisas mostram que a maioria dos eleitores não quer escolher nenhum candidato. Nenhum candidato. Melhor, rejeita todos. Tem um percentual aqui que identifica a possibilidade de um ou outro candidato, ele votar nele. Mas espera que no debate ele possa até rever sua posição, mas é um percentual ínfimo da pesquisa de opinião. Ou melhor, na verdade, no debate político, a população está rejeitando todos os candidatos. Na última pesquisa para a presidência da República, feita pelo Datafolha, 69% dos entrevistados ou não sabem quem votar ou votariam em branco, ou anulariam o voto. Nós nunca tivemos essa situação no Brasil. 7 em cada 10 eleitores não querem participar do pleito que está aí batendo na nossa porta. Caso estivesse se antecipado à greve da qual foi alertado o governo, provavelmente, teria evitado os efeitos perversos da paralisação que perdura até hoje, que foram tão pesados a ponto de reduzir as projeções do PIB de 2018, ao mesmo tempo que ameaça a aumentar a expectativa da inflação. E por parte da Petrobras, hoje muito questionada, faltou essa sintonia com a realidade do Brasil. O Brasil tem um problema que agora se avoluma, é que cada um vive uma ilha independente. A política do Congresso Nacional não está antenada à política da rua. A rua já não quer saber o que pensa o Congresso Nacional. E ele não se sente respeitado pelo Poder Executivo. Encontra algum alento no Poder Judiciário. E nós passamos todas essas crises, vivendo todas essas dificuldades, sem que entendessem que nós temos que interagir e discutir os temas mais importantes para o Brasil. Duro é pensar que, além de rejeitar os candidatos, a população não encontra nenhuma proposta para socorrer nas crises mais difíceis, segurança pública, saúde, educação. Então, nós passamos de uma política, nesse processo, praticamente política de preço, que congelava, olha que situação complicada, congelava o preço, nós estamos lá atrás, com o preço dos combustíveis congelado, para uma liberalidade absoluta na outra ponta, sem nenhuma explicação se havia uma transição, se havia uma sustentação, se havia uma política, se havia uma gestão, se havia um planejamento. E, por um lado, no regime anterior, houve prejuízo aos cofres da nossa estatal gigante, referenciada no mundo inteiro. Por outro lado, o consumidor, que tanto falava sobre isso, acostumou-se à previsibilidade. E, de repente, tudo muda. Tudo muda. O caminhoneiro que saía do sul do país pagando um valor pelo diesel, chegava ao Nordeste com um valor completamente diferente e maior. Qual era o drama dessa situação? O valor do frete já estava acertado. Como o diesel é o principal custo dos transportadores rodoviários, ele via seu lucro acabar, minguar, diluir, desaparecer, à medida que as bombas dos postos de combustíveis, o preço, que é o insumo básico à movimentação de cargas e pessoas no Brasil, acabava por lhe causar enormes prejuízos. O principal ingrediente que precipitou a paralisação, talvez
talvez não tenha sido nem o preço da gasolina, mas a imprevisibilidade diante dos aumentos diários que passaram a ocorrer, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma razão. A autonomia da Petrobras, que ela sempre se gabou de ter, ela discorda fundamentalmente da política de preço que deveria ser praticada para uma logística de transporte tão importante para esse Brasil. De acordo, inclusive, com o ranking divulgado pela BBC de Londres, em 26 de maio último, o preço médio da gasolina vendida no Brasil ocupava o 91º lugar no ranking de 167 países. E, do outro lado, professor Nininho, dos grevistas, apesar do maciço apoio que receberam da população, sabe que nós sabemos que houveram excessos, que houve infiltração política em algumas situações, que conflitou muito depois, posteriormente, com a população, quando se chegou a um termo de ajuste. O que não tira, de maneira nenhuma, a justeza e o direito das reivindicações. Aliás, essa procura pelo diálogo para atendimento dessas antigas reivindicações já tinha sido feita desde o ano passado. Se houver infiltrações de radicais que buscavam a queda do governo, agravou um cenário de terrorização que, eu repito, não deve ser esquecido, pois poderia ter levado a uma ruptura institucional. E muita gente, quando nós conversávamos sobre isso, falou assim, será? É possível? Nossa, o impasse político sem a derradeira solução dos problemas, ela persiste até agora. Nós estamos aí vendo o debate da tabela dos fretes, já está judicializado o processo. A dificuldade de falar aqui já é cansaço, hein? A dificuldade do ajuste das propostas, já chegou ao Supremo 2 propostas diferentes, e agora parece que só faltava isso, ser o Supremo que vai chamar os caminhoneiros de um lado, os empresários do outro, o governo do outro, para tentar um entendimento que poderia ser construído e deve pelos mecanismos da política institucionalizada do governo. Olha, persiste diante desse impasse que ontem eu conversava com o ministro Blairo Maggi, a questão da tabela. E nós temos que ficar muito atentos ao desdobramento ainda não plenamente visíveis dessa greve, somente as suas consequências. A Petrobras, senhor presidente, por sua vez, deve saber, perceber que não é uma empresa comum. Embora ela seja uma SA, tem como controlador o governo federal. Portanto, em última instância, deve-se lembrar que, representado pelo governo federal, é o povo brasileiro. Suas decisões devem preservar a saúde financeira da empresa, sim, mas não podem castigar o consumidor contribuinte já pesadamente fustigado com tantos elevados custos. Afinal, gente, ela não vai conseguir vender sua gasolina, seu diesel, seu gás para uma população cada dia mais empobrecida. Se a Petrobras quer consumidores, tem que tratá-los bem, tem que respeitá-los. Sua condição monopolista exige de sua direção mais responsabilidade ainda. O governo federal deve manter o diálogo permanente. A cada momento, quando se anunciava uma decisão vinda do Ministério dos Transportes, vindo da organização interna do governo, todo momento nós sempre achamos que agentes que estavam envolvidos nesse debate, Petrobras, transportadores, seus clientes, todos deveriam pensar na questão da produtividade nacional, da indústria, do negócio e todos aqueles que dependem da movimentação de caminhões pela rodovia. Seria e é extremamente perigoso uma recaída que nos leve a novos processos de protestos da magnitude daqueles dias que pararam o país. Mas, senhor presidente, não basta apaziguar os ânimos momentaneamente. A crise está exposta no agravamento da situação dos combustíveis e não podem prosseguir frete, combustível, ainda que nós tenhamos aqui amparado a decisão do governo da redução do preço dos combustíveis, não pode prosseguir seu entendimento global que tranquilize o setor.
Por isso, eu ouvi um dado que me deixou assustada, quando um porto de determinado estado disse, olha, nós tínhamos a movimentação de 900 caminhões, não temos 300 no pátio. Significa que algum lugar desse país está desabastecido, que algum lugar tem caminhão perdendo mercadorias, que algum produtor não vai poder mais fazer o carregamento da sua produção. E esses protestos, esse desânimo, essa irritabilidade, ela pode sacudir esse país inteiro, porque o pior do que a indecisão é a falta de uma decisão oportuna. Oportuna para debater os temas e encontrar uma solução. Quem quiser continuar, ingressar na vida pública, na vida política, seja presidente, senador, deputado, deve ter propostas para a vida pública e para esse Brasil, para que o país reencontre o caminho do desenvolvimento econômico, e acho que também que a gente deve se preocupar, esta casa, e que a gente possa voltar à normalidade e ao caminho da prosperidade. Quando eu falo isso, me parece que eu estou tecendo uma sofisma. Eu me sinto como se eu estivesse aqui falando um daqueles discursos que o político fala normalmente a cada momento, porque prosperidade não estamos vendo. Nós não estamos vendo nenhum entendimento para o desenvolvimento do Brasil. Nós estamos nem expectativa disso. E a ausência do ânimo do eleitor em procurar que isso se construa através do voto, esse também está diminuindo. E eu sou a pessoa mais otimista que o senhor já conheceu na sua vida. Mas nós entendemos que a prática da política tem que ser na procura das soluções para o povo brasileiro. Eu procuro fazer isso cotidianamente para o meu Estado. Eu procuro resolver os problemas que são os gargalos da nossa população, das suas dificuldades do cotidiano. Isso é um país gigante, com todas as potencialidades que nós já falamos em verso e prosa nessa casa, mas que falta agora o ânimo político para que essa situação se resolva. Quanto à Petrobras, continuar sendo a única petrolífera do mercado interno, nós temos que discutir qual é a política mais adequada com ela em razão dos preços dos combustíveis. Nós devemos unificar a alíquota do ICMS para todo o país? Essas discussões não são postas na mesa. A questão da carga tributária, que nós já falamos, todos os últimos presidenciáveis que eu ouvi e participei da campanha, disseram que iam fazer a reforma tributária. Nós devemos, perguntas que são colocadas, nós devemos ter uma política nova do etanol, um combustível menos poluente, que ajude a regular os preços das bombas. Todas essas perguntas não estão postas numa mesa de entendimento e negociação, até para quem possa vir administrar o Brasil. Então, a questão do tabelamento dos preços, quem é que tem a palavra final sobre isso? Quem é que mostra economicamente em que isso afeta a nossa economia? No passado recente nós vivemos isso. Como é que agora podemos trabalhar sem ter uma atitude mediana para enfrentar esse debate? Por fim, eu quero aqui presente dizer que o debate eleitoral, que eu creio que deve, depois da Copa do Mundo, espero que, ganhando a Copa do Mundo, a alegria contagiante possa ir ao coração dos brasileiros para que a gente possa enfrentar outros embates que nós precisamos ter verdadeiramente. Essa questão da dependência do transporte rodoviário. Parece que o Brasil não quis se planejar para seu crescimento, para a sua demanda. Abre o crédito para que pessoas possam adquirir transporte, as pessoas adquirem e tem que fazer o planejamento para pagar esse transporte, que geralmente é um caminhão. Ou na mão de um pequeno caminhoneiro, ou de um médio caminhoneiro, ou das empresas. O fato é que não tem um planejamento para se discutir esse país desse tamanho, com as necessidades que hoje, e a dependência, inclusive, do transporte rodoviário. De acordo aqui com a pesquisa dos custos logísticos do Brasil, da Fundação Dom Cabral, a malha rodoviária brasileira é utilizada para o escoamento de 75% da produção do Brasil, seguida da marítima. O senhor sabe quanto é? 9,2%. A aérea,
5,8%. Ferroviária, que nós teríamos capacidade de oferecer essa logística ao Brasil como um todo. Ferroviária, 5,4%. Cabotagem, 3%. Hidroviária, 0,7%. No meu estado, presidente, saindo do Porto de Vitória, navegando o Rio Santa Maria, que normalmente o transporte da carga que chega no porto até chegar aonde tem que chegar, percorre 39 quilômetros, com uma hidrovia barata, cujo trecho de assoreamento é apenas 1,5 km em 39, ele poderia escoar mais de 60% dessa produção por barcaças. Nós aprovamos esse projeto, ele nunca foi para frente, porque alguém disse, olha, nossa preferência é o transporte rodoviário. Portanto, não querem mudar, nem que a situação se apresente favorável, com custos menores e capacidade de poder resolver os problemas que nós temos no Espírito Santo, que é uma ilha em Vitória, com um porto central, que recebe carga de Cariacica, carga da Serra, carga do interior, e tem 60% desses caminhões que carregam todo esse transporte dentro da Grande Vitória. Então, em termos de comparação do que nós falamos aqui, nós conferimos dados do Banco Mundial, 58% do transporte no Brasil, se considerarmos o transporte de carga e de passageiro, é feito por rodovias, que nós sabemos muito bem a situação em que elas se encontram. Os dados de outros países que a gente costuma comparar, 53% na Austrália, 50% na China, 43% na Rússia, e 8% no Canadá, são feitos por transporte de carga via ferrovia. Num país continental como o nosso, nada justifica perseverarmos com a preponderância do modal rodoviário, com as condições que nós temos sobre o ferroviário e o hidroviário, por exemplo. Enfim, eu digo que nos tempos de crise que nós estamos vivendo, se não soubermos pensar, planejar, propor, isso pode se eternizar. Temos todos que trabalhar para que 7 de setembro, no próximo agora, pertinho, seja um recomeço. Mas para esse recomeço acontecer, presidente Dário, nós temos que ter capacidade, estamos vendo as pesquisas, intenção de votos, desde o primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, até o último. Sabemos que essa força está se diluindo de tal maneira que quem ganha a eleição, ainda que seja pelo processo democrático que nós todos lutamos para que exista, ainda que estejam todos preservando as convicções deles e as nossas, nós já achamos que nós devemos encontrar uma mesa comum de entendimento acerca do Brasil, que precisa ser construído pela lógica do voto livre. Não basta apenas eleger. A vontade do eleitor é soberana, pronto, acabou. Passou a eleição, ganhou, é o presidente da República. Mas, caso nós tenhamos a pretensão de que esse país avance e que possa, sobretudo, fazer justiça à população brasileira, que foi às ruas em 2013, que continua com a expectativa das mudanças, que a gente possa assumir o destino dessa nação e possa dizer que tem uma proposta realmente para esse país mudar. Era isso que eu queria dizer. Sou uma cidadã, sou uma senadora, sou uma mãe, sou uma avó, sou uma mulher. Lutar por esse país é o meu dever, em todas as condições que aqui nominei. Agora, sou como qualquer um cidadão brasileiro. É preciso ter motivação no debate para que a gente possa construir, na democracia plena que vivemos, a solução para os gargalos, os problemas que eternamente são vividos pela população brasileira. Muito obrigada. Os cumprimentos